Atualmente, no mundo de hoje, as principais religiões do mundo contêm um livro sagrado. Por exemplo, os Mormons. O dos Mormons se chama Livro dos Mormons. O do hinduísmo se chama Vedas. O do budismo, Tripitaka. O da macumba, Livro de São Cipriano. O livro da bruxaria se chama Wicca. O livro do Islã se chama Alcorão. O livro do judaísmo se chama Torá ou Talmud. O livro das Testemunhas de Jeová se chama Tradução do Novo Mundo. E o livro do cristianismo se chama Bíblia Sagrada. O que diferencia a Bíblia dos demais livros sagrados é a sua inspiração divina. A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dos escritores como um sopro, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem a possibilidade de erro. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus. O carimbo de autenticidade com a expressão "assim diz o Senhor" ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros, além de outras expressões equivalentes. A existência da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como um milagre. Há nela 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Foi escrita por cerca de 40 escritores num período de aproximadamente 1.600 anos. Na maioria dos casos, os autores nada se conheciam um do outro, vivendo em lugares distantes, entre 3 continentes e escrevendo em 3 línguas, o grego, hebraico e o aramaico. Muitas das vezes, um escritor começava um assunto e séculos depois outro completava com tanta riqueza de detalhes que só um livro vindo de Deus poderia ser assim. Uma obra humana sem a inspiração divina, escrita em tais circunstâncias, seria uma tremenda confusão. Os seus escritores foram homens de todas as atividades da vida humana. Moisés era príncipe e legislador. Amós era homem do campo e vaqueiro. Davi e Salomão eram reis e poetas. Zacarias e Jeremias eram sacerdotes e profetas. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Paulo era teólogo e erudito. E assim por diante. Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos destes homens, percebemos que todos se completam, tratando de um só assunto, um só livro, poderoso e coerente, que somente um Deus poderia trazer para nós, seres humanos. Agora suponhamos que 40 dos melhores escritores do mundo, com toda a tecnologia que nós temos hoje, cada um com uma missão de escrever uma obra sua, e depois no final nós juntássemos tudo em uma só. O que seria? Seria a maior confusão. Agora você imagina isso escrito antigamente, que não tinha esses meios de comunicação tão rápidos e eficientes? Se não fosse Deus para fazer isso, do que seria a Bíblia? Do que seria a Bíblia se não fosse a inteligência de Deus? Se alguma falha for encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano, como por exemplo, tradução mal feita, grafia errada, falsa aplicação do sentido que o texto nos traz. Tudo isso será sempre do lado humano. Para quem crê em Jesus, ele leu a Bíblia, ele ensinou a Bíblia, ele cumpriu a Bíblia e chamou de palavra de Deus. E para quem aceita Jesus, o Espírito Santo ele entra em sua vida e ela também acaba aceitando a Bíblia como palavra de Deus. O Espírito Santo entra em sua vida e ela aceita a Bíblia como a palavra de Deus.
Inúmeras profecias da Bíblia já se cumpriram, outras estão se cumprindo e muitas outras ainda vão se cumprir. Como por exemplo, quando Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, essa profecia foi se cumprida. E muitas outras profecias, como o que está acontecendo nos dias de hoje, como guerras, terremotos, fome, doenças, isso tudo já foi profetizado há muito tempo atrás e encontra registrado na Bíblia. O mundo de hoje é melhor devido à influência da Bíblia. Até mesmo os inimigos dela admitem que nenhum outro livro na história da humanidade traz tanto benefícios para a vida de quem a lê. Eles reconhecem o seu efeito sadio na civilização. Nenhum outro livro tem o poder tão beneficamente de transformar não só um indivíduo, mas nações inteiras, levando-os até a Deus. O tempo não afeta a Bíblia. Ela é um dos livros mais antigos do mundo e, ao mesmo tempo, ela é o mais moderno. Em mais de 2000 anos, o homem não foi capaz de melhorá-la. Se a Bíblia fosse um livro somente humano, é claro que há muito tempo ela já estaria desatualizada. Uma vez que o homem moderno se enche de tanto conhecimento, era de se esperar que ele já tivesse produzido uma Bíblia melhor. Mais uma vez é uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus imutável. A Bíblia nunca se tornou um livro antigo, apesar de estar cheio de antiguidades. O último livro seu foi escrito há mais de 2000 anos e ele é tão atual como esse vídeo que você está assistindo hoje. Sua mensagem milenar satisfaz tanto uma criança quanto um adulto ou até um idoso. Ela poderia ser lida várias vezes sem contar, e mesmo assim seria impossível sondar todas as suas profundezas. Para concluir, nós vemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e é nela que Deus ele se revela para nós. Então, nós precisamos ler e meditar a palavra de Deus todo dia. E também a Bíblia, ela é alimento para o espírito. Da mesma forma que o nosso corpo ele precisa de alimento, o nosso espírito também precisa de alimento, que é a palavra de Deus. E também ela é o manual para a nossa vida. O manual de instruções ou o manual do usuário é algo que diz o que devemos ou não fazer em algum determinado produto ou equipamento. Por exemplo, o micro-ondas. No manual dele vai estar falando se você pode ou não colocar alumínio dentro dele, que pode danificar o seu equipamento. Uma roupa tem a etiqueta que nela fala se você pode ou não colocar algum determinado produto, se você pode lavar na máquina ou no tanquinho. Tudo isso o manual vai te dizer. Por isso é sempre importante nós estarmos lendo a Bíblia diariamente, para nós se conectarmos com Deus e aprendermos o que Ele quer e o que Ele traz de melhor para a nossa vida. Deus abençoe a todos, um abraço e a paz do Senhor.